E agora a gente vai conversar, fazendo contato ao vivo com Israel, com o tio da Celeste, que é o Mário Fishbane, está ao vivo conosco, gentilmente nos atende aqui para trazer informações. Senhor Mário, obrigada por nos atender. Nossa solidariedade a todos da família, ao povo de Israel também. Queria saber do senhor quais foram os últimos contatos, as últimas notícias e onde estava a Celeste quando ela fez esse último contato com a família. Eu vou explicar onde ela estava exatamente. Ela estava numa comunidade agrícola chamada Kibbutz Be'eri. Se vocês não sabem o que é Kibbutz, vocês podem procurar no Google e vai explicar exatamente o que é. Uma comunidade de 1.200 habitantes, que nós todos... Eu moro em Israel fazem 52 anos, e todos moramos aí, a família, e quando eu casei eu fui embora, minha mãe ficou com meu pai faleceu já faz vários anos, minha mãe continua morando lá. Minha mãe tem 94 anos agora, cumpriu 94 anos, e ela foi a minha irmã com o meu sobrinho e minha sobrinha Celeste, foram passar o fim de semana festivo com a minha mãe, que minha mãe já não pode se locomover de um lugar para outro, foram passar o fim de semana festivo com ela na sexta-feira. Então, na sexta-feira, depois da janta, a Celeste foi para a casa do namorado dela, que mora aí mesmo, nesse lugar, uma distância de uns 500 metros, mais ou menos, não muito longe. E ela ficou lá, passou a noite, e já no sábado de manhã, recebemos a notícia que tem um ataque de mísseis contra Israel. Eles entraram em um abrigo, porque cada casa, sendo tão perto da faixa de Gaza, com todo o tempo ataques de mísseis, ataques desse estilo. Então, cada casa tem um abrigo, tem um bunker, sim? Então, minha mãe, a minha irmã, o sobrinho, com a cuidadora da minha mãe, entraram nesse bunker, fecharam, se trancaram lá dentro, já escutando os tiroteios dos terroristas por fora, matando e assassinando pessoas que ainda não conseguiram entrar, tinham conseguido entrar no bunker de cada um de sua casa, tentando entrar dentro dos bunkers, tentando abrir a porta e entrar, conseguiram muitas vezes, assassinando aí pessoas, famílias inteiras a sangue frio, dentro desses lugares. Felizmente, não conseguiram abrir a porta do bunker onde estava a minha família. Eu quero dizer, eles ficaram lá trancados, porque os terroristas aí mesmo fecharam a luz da casa, eles ficaram aí sem luz, sem água, sem comida, sem banheiro, sem nenhuma comunidade, sem ar, fechados aí durante 20 horas. E nós estávamos nos comunicando todo o tempo com eles. Eu moro no centro de Israel, sim, uma cidade chamada Natânia, ao norte de Tel Aviv, e nós comunicamos com ele a situação, inclusive com a sobrinha, com a Celeste, e cada um avisando onde ele estava, o que estava acontecendo. Eles não podiam conversar entre eles mesmos, porque qualquer ruído, qualquer voz, qualquer coisa, os terroristas sabiam que tinham pessoas dentro desse lugar e tentavam abrir, e claro que mataram todos. Então eles conversavam entre eles mesmos, dentro do bunker, escrevendo WhatsApp, conosco também, com a Celeste. E a última notícia que recebemos da sobrinha da Celeste foi no sábado, às 11h23 da manhã. Desde então, não temos nenhuma notícia dela, completamente desaparecida, ela e o namorado, os dois estão desaparecidos. Enquanto a minha família, minha mãe, a minha irmã, o sobrinho, a cuidadora da minha mãe, eles foram liberados depois de 20 horas, soldados chegaram, liberaram eles do bunker. E na ida para o transporte, eles levando minha mãe, levando todos para o transporte, eles foram atacados por terroristas aí nesse lugar, em 200 metros da casa da minha mãe. A minha mãe recebeu uma bala aqui na parte de trás do pescoço, meu sobrinho recebeu uma bala na perna. Felizmente nada grave, conseguiram levar eles no transporte, levaram eles todos para o hospital. Eles tiveram check-in no hospital e foram liberados, porque a situação deles não era muito grave.
e precisavam de lugar para pessoas que estavam, devido ao ataque, que tiveram em situação mais grave. Fomos lá e trouxemos eles aqui para perto da minha casa, familiares que têm uma casa grande, com bastante espaço para todos, com proteção, perto da minha casa, uns 15 minutos daqui, e eles estão lá. Sim, enquanto a Celeste, nós não temos nenhuma notícia desde sábado de manhã. Meu Deus, é tudo tão chocante, tudo, né? Todos os pontos. E eu pergunto para o senhor, às 11h23 da manhã de sábado, Celeste estava onde? Quando ela mandou a última mensagem? Ela estava na casa do namorado, com o namorado. Sim. Tanto ela com o namorado se comunicando com suas respectivas famílias, entendeu? Essa foi a última notícia que recebemos da Celeste, a última a hora que receberam a família do namorado dele, do namorado dela, que estavam aí, a última notícia que também eles receberam. Agora recebemos há pouco uma notícia, digamos, um pouco consolante, por dizer que, não sei se eu dizer uma boa notícia, que na casa onde eles estavam, estiveram terroristas, se dá para ver que houve um ataque, conseguiram abrir o bunker, mas não tem indícios de sangue. Quer dizer que eles não estão feridos aí, mas não sabemos se levaram eles para outro lugar e mataram eles em outro lugar, ou levaram eles de reféns para a faixa de Gaza. Não sabemos. E nessa última mensagem, desculpa, Megali, nessa última mensagem, nesse último contato com a família, a Celeste dizia o que? Ela falava sobre tiros sendo ouvidos, sobre explosões, ela já falava dessa movimentação? A Celeste estava lá, porque a Celeste trabalha de babá aí, num jardim infantil. Minha mãe arrumou trabalho para ela aí nesse lugar, nesse kibbutz Be'eri. Ela trabalhava de babá, ela tem uma rede interna do kibbutz, que eles se comunicam entre eles, e na rede interna eles avisavam um ao outro exatamente onde estavam os terroristas, por onde eles estavam, o que eles estavam fazendo e quais eram as intenções, todos sabiam. Mas ela ia avisando a gente o que estava acontecendo. Essas eram as mensagens, essa foi inclusive a última mensagem que ela mandou, uma mensagem interna, que ela recebeu e mandou para nós, sobre que estavam terroristas entrando dezenas pela entrada do kibbutz e subindo em direção a todas as casas do kibbutz. Sr. Fishbin, bom dia para o senhor, a Megali aqui. O senhor mora em Netânia. Eu conheci Netânia. Netânia é uma cidade de média para grande, deve ter coisa de 200 mil, 180 mil habitantes, uma cidade litorânea, muito bonita, mas relativamente distante da faixa de Gaza. Pelo que eu entendi, relativamente para padrões, né, daquela região em que as distâncias são muito curtas. Houve ataques na cidade do senhor também? Olha, não exatamente sobre a minha cabeça, mas como eu falei antes, porque eu não pude entrar, porque estava um ataque em uma cidade, acho que uns 10 quilômetros daqui. Eu escutei as explosões aqui perto dos mísseis antiaéreos de Israel, esse sistema Iron Dome, sistema antiaéreo de mísseis, e eles mandando mísseis para toda a região central de Israel. Foi por isso que eu não respondi. Eu fui aqui para um lugar aqui. Eu não tenho bunker em casa, infelizmente. A casa não foi construída em uma época que construíam todas as casas com bunker. Hoje em dia é obrigatório que todas as construções já incluam bunker. Então eu tenho que ir para um quarto aqui atrás para ver se um pouco de proteção. Levei o cachorrinho que está aqui comigo, levei ele lá comigo, para ver se tem algum tipo de base de parede entre a direção que vem os mísseis e direção sul, sim? E eu fui lá ao quarto que é em direção ao norte, que tem mais ou menos umas paredes que para dizer que algum tipo de proteção, digamos assim. Não sei se ajuda muito, pelo menos a sensação um pouco mais segura. Sem dúvida, sem dúvida. Seu Mário, bom, nas conversas entre a família, é claro que a Celeste é o principal assunto. A gente sabe que há muitos reféns em Gaza. É a esperança da família que a Celeste esteja entre eles? É a única esperança que ficou, porque já
foram chequeados todos os hospitais e ela não está aí ferida grave, talvez que seja ferida grave, não reconhecida, sem nome, mas procuraram não encontrar nenhum hospital. O kibbutz tem muitos mortos. Não recebemos ainda a notícia se ela está entre eles. Ainda estão retirando corpos de lá. E ainda não recebemos a notícia. A única esperança que ficou que ela esteja, que é uma esperança bastante, digamos, não muito própria, assim, porque ficar de refém em Gaza não é uma situação muito perfeita, que digamos, para uma moça jovem, sem sensação, sem nunca ter estado no exército, sem ter nenhuma experiência de batalha. Eu, como cheguei aqui jovem, então fui ao exército, de 18 a 21 anos, que é exército obrigatório. Eu tenho uma experiência, digamos, de batalha, mas mesmo assim eu não sei, mesmo com a minha experiência, não sei qual seria a minha sensação de ser levado de refém por um grupo terrorista assassino, que é isso que eles são, que, sem saber as intenções, sem saber por quanto tempo e sem saber como vai terminar. Mas essa é a única esperança que temos, que ela esteja viva e lá. Seu Mário, eu queria perguntar, por favor, com relação à mãe do senhor, ao sobrinho também, como é que eles estão se recuperando? E só para eu anotar aqui, 94 anos ela tem? Sim. Minha mãe é uma pessoa bastante lúcida, mas a saúde já não está muito boa. Sim? Ela tem várias doenças, Parkinson e demais. Então, ela estava, depois de tudo que aconteceu, num estado de choque. Só agora que ela está começando a captar e perguntar aonde está a Celeste. Sim, onde está a minha neta, e já falaram para ela mais ou menos o que aconteceu. E eu estava lá na casa dos parentes com eles, e ela se sentiu mal e foi evacuada. Levaram ela para o hospital para chequeio, para ver como que ela está, e com as feridas de corpo, feridas de espírito. Parece que ela vai ficar internada lá, não sabemos por quanto tempo, ainda não tenho notícias. Sim, a minha mãe está no hospital, e vamos ver como vai continuar também isso. Nós estamos conversando aqui na Band News FM, e agora em conjunto também com os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, que já vinham também acompanhando essa entrevista, com o Mário Fishbein, é tio da Celeste Fishbein, jovem de 18 anos, desaparecida ainda na faixa de Gaza, família de brasileiros. A Celeste é judia. E a gente segue aqui na torcida muito grande, né, para que ela seja localizada com vida. O senhor Mário nos contava aqui, direto de Israel, ao vivo de Israel, alguns detalhes a respeito do último sábado, quando ela mandou uma última mensagem para a família, e desde então a família não teve mais nenhum tipo de contato com a Celeste. Mas mais do que isso, o senhor Mário conta aqui para a gente sobre como a mãe dele, de 94 anos, a irmã dele, se abrigaram num bunker sem luz, sem comida, sem condições mínimas ali, por quase 20 horas, e a todo momento os terroristas do Hamas tentando forçar as portas para entrar. Depois dessas 20 horas de medo, de terror absoluto, elas conseguiram sair porque já havia homens do exército israelense por lá. E aí a Carla perguntava aqui sobre a situação da mãe do senhor, né, já com 94 anos de idade. Ela nasceu em 1929, então ela passou pelo período da Segunda Guerra. Imagino que agora, né, não esperava passar por 10 anos, né? Sim, mas na Segunda Guerra Mundial ela estava no Brasil, entendeu? Ela não teve a sensação de guerra, ela não esteve na Europa. Minha mãe, como brasileira, a vida inteira no Brasil. Quando começou a guerra, assim, ela tinha 10 anos, como vocês falaram, mas ela não teve a experiência de guerra na Europa. Sempre teve a vida tranquila do Brasil, mas sim, já como toda a família estava aqui, resolvemos em 1971 vir todos para cá. Não que me perguntaram, eu era pequeno demais, mas falaram, vamos todos para lá, viemos todos para cá. E sim, desde então estamos vivendo aqui, com todas as experiências e todos os sentimentos que expliquei para vocês. Olha, eu vou falar para vocês, fora esse conflito, Israel é um país bastante seguro.
Todos os que passearam comigo, eu sou guia turístico, eu levo pessoas a passear pelo país inteiro. Eu mostro para eles a segurança, que você pode andar na rua, ninguém vai te assaltar, não vão te roubar, não vão pular em cima de você, não vão te sequestrar. Moças podem entrar na metade da noite na rua sem problema nenhum, é seguro. O problema é um problema externo, sim, de inimigos externos, que as intenções deles não são pacíficas, e chegamos à situação que estamos, infelizmente, há muitos anos, desde toda a história de Israel, mas uma coisa como agora, nunca aconteceu, que eles mataram 1.000 civis, pelo menos, sim, 1.000 civis, pelo menos, ainda estão contando, e isso nunca tinha acontecido. Os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, eles pegaram essa conversa agora pela metade, né? Então, o seu Mário explicava que no sábado, às 11h23 da manhã, Celeste mandava a última mensagem, né? Ainda falando sobre a invasão dos terroristas do Hamas ali na comunidade, e ela estava no bunker, na casa do namorado, com o namorado. O que ela escreveu exatamente nessa mensagem, Sr. Mário? Ela nos mandou uma mensagem com o pai que ela estava em contato com a rede interna desse kibbutz, dizendo, e a mensagem interna que ela mandou para nós, dizendo que os terroristas continuavam entrando pela entrada principal do kibbutz, com carros com metralhadoras pesadas em cima, cada carro com 10 terroristas, o caminho que eles iam entrando, porque por cada lugar tem câmaras, entendeu? Então as pessoas estavam vendo pelas câmaras por onde eles estavam, e ela nos avisou, eu aqui, eles lá, ela nos avisou por onde estavam os terroristas nesse momento. Essa foi a última mensagem que ela mandou, não é, que recebemos dela. Que terror, né? Terrível. Sr. Mário, essa entrevista estava marcada, o senhor até falou rapidamente sobre isso, estava marcada para quase 1 hora atrás. E aí, quando a gente ligou para o senhor está em Israel, não foi possível manter esse contato porque o senhor correu para se abrigar. Isso porque o senhor ouviu explosões ou as sirenes voltaram a tocar? Não, aqui não teve sirenes, entendeu? Eu sabia que não era aqui porque não teve sirene. Mas eu sim escutei as explosões bastante forte. Então eu sabia que melhor prevenir. Então eu falei, bom, eu vou agora parar aqui e vou lá para trás da casa, do apartamento, para estar mais seguro, e já pessoas da família mandando mensagem, tal e tal, e bombardeios, e mísseis, e tal, como vai, como tá, e por isso que eu fiquei um pouco demorado, desculpa que não deu para entrar antes. Imagina, mas espero que vocês entendam a situação, entendeu? A situação não é uma situação normal, nem para nós que estamos acostumados, não é uma situação normal. Sr. Mário, bom, o atentado terrorista já aconteceu, obviamente a gente ainda vai viver muito, né, sob a influência do que aconteceu desde sábado, mas agora o seu país está em greve, seu país está em guerra. O senhor se sente seguro nesse instante e como é que o senhor vê o futuro de Israel e da relação de Israel com as áreas palestinas para o futuro? Olha, essa foi o último prego no caixão do Tratado de Paz. O Tratado de Paz terminou. Aqui não vai existir mais, infelizmente sou realista, não vai existir mais nenhuma possibilidade de paz com os palestinos. Os palestinos continuam exigindo não ter paz, eles continuam exigindo assassinar. Devido a situação futura de Israel, vai ser ou nós nos separamos completamente dos palestinos, completamente. Nós não vamos desaparecer. Nós vamos ficar aqui, esse é o nosso país, ninguém vai tirar a gente daqui. Os palestinos têm 2 opções, ou parar os ataques e aceitar uma paz, ou terminar mal. Vocês olhem durante toda a história de milhares de anos do povo judeu, todos os inimigos de Israel, todos os inimigos dos judeus, vocês podem olhar como eles terminaram e aonde eles estão. Eu não sou religioso, depois do que aconteceu com a minha família,
Eu sempre acreditei em Deus, acredito ainda mais em Deus, a proteção de Deus, a proteção do meu pai, o céu que protegeu a família, espero que ele tenha protegido a Celeste também. Ninguém vai tirar a gente daqui. A única opção deles é ou terminar como terminaram todos os inimigos de Israel durante milhares de anos, ou ficar tranquilos. Sim? Desculpem as palavras tão, não sei se dizer insensíveis, mas é uma realidade. Esse povo é um povo muito teimoso, um povo que não se deixa terminar. É o único povo que tem mais de 4.000 anos e continua sendo o mesmo povo com a mesma religião. Todos os outros povos do passado, vocês podem olhar como guia turístico, como gosta muito a história do mundo, vocês podem olhar todos os povos, não só inimigos de Israel, onde estão os egípcios de antigamente, não são os egípcios de hoje, os gregos não são o mesmo grego, romanos já não existem, todos os impérios do passado, todos os povos do passado já são os mesmos, todos mudaram. Os únicos que continuam igual, teimosos, com a mesma religião, com os mesmos costumes durante milhares de anos, somos nós. Assim que aqui eu vou fazer um pedido sincero aos palestinos. Por favor, acalmem a situação, tratem de tranquilizar, tratem de chegar a um tratado de paz, porque senão vocês não vão ser exterminados, Israel não vai exterminar vocês. Quem vai dar o castigo, como todos receberam, todos os inimigos do povo judeu receberam, vai ser Deus. Ele julga todo mundo. Senhor Mário Fischbein, integrante do Conselho de Cidadãos Brasileiros em Israel, guia turístico, é tio da Celeste, de 18 anos, que está desaparecida após os ataques do Hamas. Receba aqui o nosso abraço e a nossa torcida, nossas preces, para que a Celeste, enfim, as pessoas que ainda estão desaparecidas estejam bem. Um abraço para o senhor, até a próxima, manteremos contato. Muito obrigado por tudo e esperamos que a paz chegue, como eu pedi, chegue realmente e todos vivamos aqui tranquilos e que seja um paraíso como tem que ser. Obrigado, professor. Obrigado pela vista.